Não importa o que aconteceu. Amém? Estamos na casa do Pai. Louvado seja Deus. Quem tem Bíblia sem mais delonga, abramos no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no seu capítulo número 15. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui a ministrar para si. Amém? Agradeço a Deus em primeiro lugar e agradeço ao nosso pastor Marcos Shalom. Amém? Que Deus o abençoe grandemente. Que Deus use cada vez mais o nosso pastor. Que Deus o abençoe. Diga que Deus abençoe o nosso pastor. Que Deus abençoe poderosamente. Em nome de Jesus. Amém. Temos que aprender a orar pelo nosso pastor. Amém. Graças a Deus. Todos já abriram no livro de Lucas, capítulo 15. Amém. Quem não tem Bíblia, por favor, fica ao lado de quem tem, para todos juntos meditamos na palavra do Senhor. Lucas capítulo 15 e o verso número 11. Luke 15:11. Amém, amém? Todos abriram? Graças a Deus. Diz o seguinte: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E, poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E, levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava de longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e as alparcas dos pés. E trazei um bezerro, cevada e o matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E comeram e alegraram-se. Amém. Somente até aí. Toma o seu assento. Graças a Deus. Glory be to God. Louvado seja Deus. Glory be to God. Amém. É uma história muito interessante, It's a very interesting story, muito conhecidíssima a very known one da Igreja do Senhor. in the Church of De God. todos aqueles que fazem uso In all that make use e of exposição da palavra do Senhor. and exposure to the word A of Bíblia God. nos relata The Bible tells us acerca de um homem about a man que tinha 2 who had filhos. 2 sons. É a parábola do filho pródigo. It's a parable of the prodigal A Bíblia son. diz The Bible says que um dos seus filhos that one of his sons foi ter com seu pai, went to meet his o father, filho mais novo, the youngest son, e disse: and said, Pai, Father, quero a minha parte da fazenda. I want my part of the inheritance. Quero a minha parte da fazenda. I want my part of the E a Bíblia inheritance. diz And the Bible says que o seu pai deu a sua parte. that his father gave him his E part. aquele filho And that son, ausentou-se da fazenda. he left
saiu da casa do seu pai he left the house of his father e foi para uma terra longínqua. and he went to a place far away. Foi curtir a vida, He went to enjoy his life. foi aproveitar o dinheiro, He went to enjoy the money, a sua riqueza, his riches, a sua fortuna, his wealth, para desfrutar da vida. to enjoy life. E a Bíblia nos diz que And the Bible tells us that esse jovem, this young man, aproveitando a vida, enjoying his ele life, desperdiçou a sua fazenda, he wasted ele all his desperdiçou money. a sua He riqueza wasted all his para esta riches terra longínqua onde ele foi. in a land far away where he A Bíblia went. diz que ele ficou The pobre, Bible says that he became ele ficou poor. sem nada, He lost everything. perdeu tudo He lost e estava a padecer. Houve uma And he grande perished. fome naquela terra. There was a big famine in that land. E a Bíblia diz que And the Bible says that ele tornou-se como um escravo. he became like a slave. Ele foi trabalhar na casa de um homem He went to work in the house of a man que ele passou necessidades. Não tinha o que comer. where he didn't have what to Ele eat. desejava comer até as bolotas do porco. He wished to eat the food of the pig. E a Bíblia diz que chegou um determinado momento And the Bible says that que there este came a time jovem where this young man, ganhou consciência he came to his conscience de que na casa do seu pai, that in the house of his father, até os escravos, even the slaves, até os jornaleiros, eles comem bem. they eat well. Eles não passam necessidade. They do not perish. Ele disse: He said, levantar-me-ei I'll stand e irei up ter com meu pai. and I'll go to meet my father. Porque na casa do meu pai Because in the house of há my father, abundância. there's abundance. Na casa do meu pai In the house of my father, tem o melhor. there's the best. O que eu aprendo com essa história, amados What do I learn irmãos? with this story, beloved? Existem dois tipos de crentes. There are two types of believers. Existem dois tipos de cristãos. There are two types of Christians. Aqueles que já amadureceram na fé Those who have matured in e faith aqueles que ainda são meninos. and those who are still young. Que muitas das vezes That many of the times, os meninos, the young ones, eles vêm na presença de they Deus. come to the presence Eles of vêm God. na casa do Pai, They come to the como house num of the Lord, culto, como hoje. like a service like E today. eles começam a falar: Pai, And abençoa-me. they start saying, God, Pai, bless dá-me me. riqueza. Father, give me Pai, riches. prospera-me. Father, Abençoa prosper minhas me. finanças. Bless my finances. Eu preciso prosperar. I need to prosper. E a Bíblia diz que And the Bible em says Mateus, that in Matthew, tudo que nós pedimos, Everything o we Senhor ask, nos concede. the Lord gives. E muitas das vezes o Senhor, And many of the times, pela sua misericórdia, by His mercy, Ele nos abençoa. He blesses us. Ele nos dá riqueza. He gives us riches. Ele nos dá He prosperidade. gives us prosperity. Mas acontece que, He's not prepared for this porque Ele riches. pega nessas finanças, And comprar um bilhete, eu vou para o Dubai. I'll buy a ticket. Não demos valor àquilo que Deus nos deu. Esse tipo de crente, This type of Christian ele não dá valor à bênção do Senhor. doesn't give value to the blessing of God. É uma pessoa que ainda não amadureceu. Why? Esse tipo de crente, This type of Christian, ele ainda quer se exibir. look at my car. Eu sou próspero. I'm prosperous. Por When they necessidade. start going through necessities, A Bíblia diz que o dinheiro, everything he had, porque ele quis viver o momento. because he wanted to live in the moment. E a Bíblia diz que ele começou a passar And the fome. Bible says that he Começou a started passar starving. necessidade. He started perishing E ele dizia because he knew. que na casa do Pai não lhe falta. You know, many of us Só amadurecemos, only mature só crescemos only grow quando estamos a passar por dor, when we are going through por pain, alguma dificuldade. through some difficulty. A dor nos faz The crescer. pain makes us grow. O nosso pastor Marcos, Our pastor ele Marcos pregou isso na He terça-feira. preached about this on A dor Tuesday. nos faz crescer. Pain makes A us dor grow. nos faz amadurecer. Pain makes Nos us faz mature. tornar homens It turns us e into cidadãos one man. exemplares. Porque And enquanto because você não passar por momentos If difíceis, you don't go through difficult enquanto moments, você não passar pela dor, if you don't go through pain, você não vai dar valor ao seu you próximo. won't give value Você to não vai valorizar a sua you bênção. won't value your Porque blessing. veio de forma fácil. Because it came Tudo que vem fácil você não everything valoriza. that comes easy, you don't give value. Amém. Muitos que estão aqui Many who are here viveram experiências boas com o Senhor. lived good experiences with the Viveram Lord. experiências They positivas lived positive na casa do Pai. in the house of the E por Father. ilusão da vida, And by illusion of the life, saíram da presença do Senhor. they left the presence Sabe, of the Lord. irmãos, Do you know what, brethren? basta nós sairmos da presença do Senhor The moment you leave the que presence of the Lord, automaticamente os automatically vícios começam a entrar na nossa vida. Os problemas começam a entrar na nossa vida problems start coming porque into our saímos life da presença. because we've left the presence Quando você of sai da presença de When you leave Deus, the presence of God, automaticamente vem Satanás Automatically e Satan começa a comes trazer os problemas na and sua start bringing vida. his problems into Começa a our life. trazer a dor, Start bringing a pain. perturbação, os vícios começam a voltar. Porque você saiu da presença do Because you Senhor. left the presence of Porque the Lord. você se desconectou da presença do Senhor. Because you've left the presence Esse of the filho Lord. desconectou-se da presença do Pai. This son disconnected from the
A Bíblia diz que ele ausentou-se da The fazenda. Bible said he left A the fazenda farm. é a casa do The Pai. farm is the house of the A Lord. fazenda representa a igreja do The farm Senhor. represents the church Você of está na God. casa do Pai. You are in the house of Não te falta nada. nothing lacks. Você está liberto. You are delivered. Você está livre. You are free. Deus tem te abençoado. God has been blessing Deus you. tem abençoado a sua God casa, has been blessing your a house, sua família. family. A tua casa tem sido ganha para Your Jesus. house has been gained Jesus for te the Lord. curou. God has Jesus te libertou. God has delivered E ainda you. assim você se ausenta da casa do And Pai. still you leave the E house quando of the você se Father. ausenta, And when you leave, você volta pela dor. you come back through pain. Você volta pela dor. You come back through Você pain. começa a se lembrar. You start remembering. Naquela igreja Verbo Vivo de In Portugal. that church, Verbo Vivo, Naquela igreja Portugal. Verbo Vivo da Amadora. That church, Verbo Vivo, Eles podem ter os Amadora. seus defeitos. They might have their Eles defects. podem ter os seus problemas. They might have their Mas eu problems. lá vivia o melhor do But in Senhor. there I live the best Eu lá of the experimentei a abundância. I Foi lá onde eu fui liberto. It's where I was Foi lá onde a delivered. minha família foi Where salva. my family was saved. O Senhor começa a te trazer a The consciência. Lord started bringing to A Bíblia mind. diz que esse The jovem, Bible say that this ele young começou a man, ganhar consciência. he starts to- E ele começou a perceber and he realized que ele estava a viver uma ilusão. that he was living Que na in casa do illusion, seu that pai, in the house of his father, ele estava bem. he was Não lhe faltava nada. he lacked nothing. Não lhe faltava dinheiro. He lacked no money. Ele tomou uma decisão. He made a decision. Ele disse: He said, eu não vou ficar mais aqui nessa vida. I won't stay in this life Eu não vou anymore. ficar mais aqui a padecer. I won't stay here Porque na perishing casa do anymore. meu pai tem tudo. Because in the house of my O father I meu have pai everything. tem funcionários. My father has workers. O meu pai, até os escravos vivem bem. Even the slaves Até in the os house live jornaleiros well. vivem bem. Desfrutam do melhor dessa They enjoy vida. the best of this Por que life. eu estou aqui a passar fome? Why am I here Por que eu estou aqui a passar necessidade? Why am I here Se going na through casa do meu pai tem necessities? If in abundância. the house of my father Ele there's disse: eu vou abundance, voltar para a casa do I'm meu going pai. back to the house of my father. Eu vou voltar a viver o melhor. I'm going back to live the A best. Bíblia diz que ele regressou. The Bible say that Ele he went decidiu back. largar o mundo, He left the a world. vida de ilusão. He left the life of illusion. Ele deixou as suas He ilusões left his illusion. e reconheceu And he realized que ele precisa voltar na casa that do he needed pai. to go back to the house of E the ele father. voltou na casa do seu And he pai. went back to the house of the A Bíblia father. diz que The Bible says that este jovem, this young man ao regressar para a casa do seu pai, going back to the house of his father, ele vê o seu pai de he longe. saw his father from Ao afar, aproximar-se da fazenda getting closer to the e o farm. seu pai o vê, And his father a Bíblia saw diz him. que ele correu The para os Bible braços says do that seu he pai. ran to the arms E ele of deu his um father, abraço para o seu pai and he hugged his father e começou a chorar. and started crying Ele disse: pai, and said, Father, pequei contra os céus, pequei contra o Senhor, pequei contra ti e já não sou digno de ser chamado seu and I'm filho. not worthy of being called your son. Pai, perdoa-me. Father, forgive Já não me. sou digno de ser chamado I'm seu not worthy filho. of being called Assim your son. acontece com muitos de nós, irmãos. same happens to many Voltamos of com a us. casa do We Pai come back to the house em of the Father arrependimento in repentance por causa das situações que nós passamos lá because of the fora, situations we go por causa through dos outside. problemas que nós enfrentamos. Because of the problems E aí we face. viemos nos humilhar na presença And do then we Senhor, come to humble porque ourselves entendemos in the presence of God, because we e understand reconhecemos. and recognize A Bíblia nos diz that the Bible em says Tiago capítulo 4 que os humilhados serão exaltados. Aqueles que se humilham na presença do Senhor, Deus o exalta. God will exalt them. Esse filho perdeu a vergonha. This son lost his. Perdeu a vergonha. Sabe, você não tem que ter vergonha na You don't need presença to de be Deus. shameful in the presence of O que God. Deus sua vida, What God wants for your simplesmente que você reconheça os seus fracassos, que você reconheça os seus erros, para que você possa depender mais do So you Senhor. may depend more on Him. Amém. O que Deus quer é que você reconheça God says that you os seus recognize defeitos, your mistakes, as suas falhas, your wrongs, os seus your problemas, problems, porque a Bíblia nos diz because the Bible tells que us Deus, that God Ele é fiel e justo is faithful and para just perdoar os nossos to pecados, forgive our sins, para perdoar as nossas to falhas. forgive our A wrongs. Bíblia diz que este filho, The Bible says his son, ele chorou perante o seu he pai. cried before his Ele father. humilhou-se perante o seu He pai. humbled himself before Ele his father. desejou, ele disse ao seu pai: He põe-me desired- como um dos seus He told jornaleiros, his father, como um dos "Put me seus as one of your escravos workers, aqui também. as one of your slaves here." Para quem comia bolotas de porco, para quem desejou comer e ainda assim ele não tinha. Então ele disse: ser escravo aqui ainda é So melhor. he said, being a slave here is Ser better. escravo na casa do meu pai ainda é melhor. Being a slave in the house of my father Mas a is Bíblia better. diz que But the Bible tells us o that seu pai his father o abraçou. hugged him. A Bíblia diz que o coração do pai se alegrou. The heart of his father O was coração do pai ficou feliz. the heart of his father was E o happy. pai disse: The olha, father said, "Look here. vai buscar a melhor roupa para o meu filho. Take the best robe for my son. Vai buscar a melhor roupa. Take the best Sabe robe." por quê, meus You amados? know why, beloved? Porque o filho nunca vira escravo. Because the son
Filho becomes sempre a será slave. filho. A son will always be E a Deus son. sempre será Deus. And God will always Pai be God. sempre será pai. Father will always be a father. Você nunca vai virar escravo. Will never become a slave. Deus nunca vai te humilhar. God will never Não importa a dor. Não importa o problema. even matter the Não problem. importa a circunstância. Não importa o seu passado. O seu passado passou. Your past is in the past. Você é uma nova You are criatura. a new creature. E Deus te dá uma nova vida. God has given Deus you te new dá uma life. nova oportunidade. God has given you a new Porque você é opportunity. filho. Because you're a son. Filho nunca vira escravo. A child never becomes a O slave. seu pai disse: vai buscar a melhor roupa. Go take the best robe. Ele deu o melhor vestido. He gave the best Ele robe. deu a melhor roupa. He gave the best clothes. E o pai ainda disse: And the father said, traz o anel para o meu bring filho. the ring for my child. Traz o anel para o meu filho. Bring the ring E for my coloque child. um anel nas suas And mãos. put a ring in his E traz hand. alparcas, as And sandálias bring the sandals para o meu for my filho. son. Eu imagino o seu pai I imagine a olhar para father aquele filho. looking at Ele that viu como son. meu filho estava sujo. He saw how his Como son meu was filho dirty. estava imundo. His son was dirty. Muitas das vezes é assim que nós entramos Many na of the presença de times, Deus. that's how we come in the Entramos presence of God. imundos. We come Entramos sujos na presença do Senhor. Cheia de pecado, Full of sin. cheia de falhas, Full of cheia de faults. erros. Full of Mas o errors. Senhor ainda assim, But the Lord Ele still, nos ama. He loves O us. Senhor mesmo assim, But still, Ele continua a nos amar. He still loves A us. Bíblia diz que The Bible says Deus deu o seu único filho, God gave His o only seu Filho begotten- unigênito, His only begotten para que Son, todo aquele que nele crê so that whoever não believes in Him pereça, shall not mas perish, tenha vida and eterna. eternal life. Sabe, Deus nos ama. You know God loves us. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus, Tell the person next to Deus you, te ama. God loves you. Deus te ama. God loves you. Você é filho de You are a Deus. son of God. Você não é You escrava. are not a slave. Você é filha. You are a daughter of Você God. é herdeiro. You are heir. Você You merece, deserve. independentemente das suas falhas, Doesn't matter your dos fault. seus Your erros. errors. Você está na casa do You are Pai. in the house of the Você Father. pode usufruir de You tudo can enjoy everything. que é do seu Pai. Belongs to your Father. Amém. Amen. A Bíblia diz The Bible says que deram-lhe as they sandálias. gave him the sandals. Imagina comigo, Imagine with o me pai ficou com dor no seu how coração. hurt the father was. Meu filho estava bem na minha My son casa. was doing well in Meu my filho house. não era assim, meu filho era cheiroso. My father wasn't like- Meu my son filho era wasn't like that. bonito. He was beautiful. Meu filho andava He limpo. was clean. Agora olha como ele está. But now, look at Ele him. perdeu o brilho. He lost his shine. Ele está imundo. He's dirty. Assim muitos de nós que estamos aqui So is many of us here. perderam o brilho da vida. We lose the shine of Perderam God. a luz. We lose Perderam a presença. We lose the presence. Quando você perde a presença, When you lose the presence, automaticamente você fica fusco. automatically Você perde o brilho. you lose the shine. Você já não brilha mais. You don't shine Tudo que anymore. você faz dá errado. Everything you do Você goes wrong. tenta, não dá certo, try, porque nothing você works perdeu out. a presença. Because you've lost the E presence. Satanás vai te destruir. And Satan Satanás will vai destroy te you. brincar. Satan will É play aí with que you. começa a vir a memória que no Verbo Comes to Vivo, mind that in na Verbo igreja da Vivo, Amadora, in the church tem a of presença Amadora, de there's the Deus. presence of God. Lá tem a graça de There's Deus. the grace of God. A Bíblia diz que o pai lhe deu as The Bible tells sandálias. us that the Father gave him the sandals. Por que as sandálias? Why the sandals? Para andarmos nos caminhos do Senhor. To walk in the Para paths seguir o of the caminho Lord. certo. To follow the right Para path. seguir o caminho correto. To follow the correct Na path. presença do In the Senhor. presence of Para God. nunca mais So that se desviar da never presença again do Pai. may this Nunca mais sair da fazenda. So that never again he leaves the farm. E a Bíblia diz que ele And the recebeu o Bible anel. tells us that he received O the anel ring. representa autoridade. The ring Foi represents devolvida a authority. autoridade sobre a sua vida. And authority was Deus, o seu pai devolveu a sua autoridade. Your father gave you back Disse: the toma a authority. autoridade de volta. They say, take the Meu filho authority nunca back. vai virar escravo. My son will never A Bíblia become diz que a lhe slave. deram uma nova The roupa. Bible said he got a Isso new significa clothes. que ele estava justificado, That means that he was que ele justified. estava puro diante He do was seu pure pai, before que ele é his uma father. nova He criatura. was a new creation. Ele foi completamente transformado. He was completely Ele já não era o mesmo. He was not the O same pai mudou as anymore. suas The father vestes. changed his O pai clothing. mudou o seu semblante, The father changed his a sua roupa, his clothing. o seu calçado His sandal. e ainda lhe deu o anel. And still gave Meu him a filho, ring. você tem a autoridade de My son, you Deus. have authority Você of tem God. autoridade na sua vida. authority upon Sabe your quando life. você se humilha? You know when you humble Quando yourself. você se prostra na presença de When you bow Deus, down before God. Deus ele te dá autoridade God novamente. gives you authority Deus ele again. te exalta novamente God exalts you sobre os again. seus inimigos, Upon your sobre os enemy. seus adversários. Upon your adversaries.
Quando os seus inimigos pensam When your enemies que você think foi destruído, that you've been que destroyed, você acabou, that you're finished, que a sua vida já não tem mais valor, that your life has no value, basta você se humilhar na presença de Deus. just humble yourself before Basta God. você voltar para a casa do Pai. Just come back to the house of Existem the muitos Father. cristãos, There are many Christians muitos servos de Deus many servants of que God estão na casa do Pai, who are in the house of the mas the ainda Lord, assim but still a sua consciência their conscience está lá fora. is still outside. O seu estilo de vida Their lifestyle, ainda vive como um ímpio, they still live like ainda an vive como um unbeliever. mundano. They still live Vem like na an igreja They come to church todos os dias, every todos os day, cultos, every service, terça, quinta, domingo Tuesday, está Thursday, aqui, Sunday, they are here, mas ainda assim não se. but still they haven't given their life. Às vezes Do you know what? só many nos times convertemos, we only give our lives. só é transformado o nosso caráter Our characters are only quando transformed começamos a experimentar alguma dor, when we start going through alguma pain, doença, alguma enfermidade. infirmity, Aí viemos nos humilhar na and presença then do we come to Senhor. humble ourselves in the Aí presence viramos of God. crente de Then we verdade. become real Christians. Sabe a aprovação que nós estamos a viver? Do you know the tribulations we are A going aprovação que nós estamos a passar through? The tests we are não going é para te destruir, It's not to destroy you. não é para te matar, It's not to kill é you. para te fazer melhor. It's to make you better. É para Deus transformar o seu It's caráter. for God to É transform para your transformar a character. sua It's for vida. God to transform Você your life. precisa ter essa You consciência. need to be conscious. Não é para você ficar a lamentar. It's not for you to Não é para murmur. você murmurar. It's not for you- Não é para você ser um murmurador. not for you to murmur. É para você entender que Deus está trabalhando no It's for seu you to caráter. understand that God is working in Deus your está character. trabalhando no seu God ser. is working in your Sabe, being. amados, You know, beloved, o Pai tem tudo. the Father has everything. Na presença do Pai tem In tudo. the presence of the para Father, você there is usufruir, everything for you to enjoy. Para você aproveitar. For you to enjoy. Você pode não ter You riqueza, may not have riches, mas aqui você tem but paz. here you have peace. Faça uma retrospectiva. Go back in time. Lembre-se um pouquinho do seu passado. Remember your Como past, você era. how you were. Uma pessoa sem A paz. person without peace. Amém. Uma pessoa que no passado foi A doente. person who in the past was sick. Tinha alguma doença incurável. You had a Hoje você está na incurable casa do disease. Pai. Today you're in the house of the Jesus Father. te curou. Jesus has Jesus cured te you. abençoou. Jesus has blessed you. Você tem You have paz. peace. Você casou. You got Tem o seu married. marido. You have your husband. Tem a sua esposa. You have your wife. É graças a Deus. É graças à presença It's because of the que presence of neste God lugar. in this place. Amém. Não saia da presença de Deus. Don't leave the presence of Diga para a God. pessoa que está do seu lado, não saia da Tell the person presença. next to you, don't leave the presence of God. Não saia da presença de Deus. Don't leave the presence of God. Porque se você sair da presença do Because Pai, if you leave the presence of the Father, você vai padecer. you'll perish. Satanás vai brincar com a sua cara. God will play with your face. E você vai vir aqui na igreja chorar. And you'll come to church crying. Pastor Marcos, Pastor Marcus, ore por mim. pray for me. Amém. Não saia da presença. Don't leave the presence. A Bíblia diz que The Bible tells us that quando este filho regressou a casa, when this son came back to the fizeram house, uma festa. they threw him a party. Estavam a comemorar. They were rejoicing. Porque há alegria nos céus Because there was quando um joy in pecador heaven. se When a arrepende. sinner repents, Quando um filho se converte. when a son comes Há alegria nos céus. there's joyness E a in Bíblia heaven. diz que And the Bible tells us that o seu irmão mais his velho brother, his elder brother, ficou chateado. was angry Quando ele viu aquela alegria, aquela festa, when he saw all the joy, all ao the entrar para a party. fazenda, ele ficou revoltado. He became angry. Falou: como é possível? He said, "How is it possible? Eu nunca saí da fazenda. I never left the Eu farm. nunca saí da casa do I pai. never left the house E of the nunca Father. fizeram uma festa para And they mim. never threw me a party. E nunca comemoraram assim. And they never rejoiced like this. Existem muitos cristãos. There are many Christians, Existem muitos servos de there are Deus many servants of God que ainda não entenderam o reino de who yet Deus. haven't understand the kingdom of God. Amém. Ainda não entenderam o reino de They Deus. still haven't understood the kingdom of God. Deus, ele é apaixonado God is passionate por almas, by souls, por vidas que se convertem, with lives that are por converted, vidas que entregam a sua vida with a lives that, Jesus. that surrender their lives to Sabe, Jesus. você que está na casa do Pai, You who is in the house of não the é para Lord. você ter inveja do seu irmão It's not for you to envy your que brother chegou ontem, who came yesterday, que está sujo. who is dirty, Ah, porque ele é pecador. because he's a sinner. Esse irmão, This brother essa irmã This sister é um pecador. is a sinner. Ela mesma eu vi na I discoteca. saw her in the club. Eu via no Facebook as suas I saw on publicações. Facebook, Vida errada. wrong life.
sempre aqui na presença. And me always here E in eu the sempre aqui presence. na casa do Always here Pai. in the house of the Father. O pastor nunca comemorou assim comigo. Father never O rejoiced pastor like nunca this se with me. alegrou assim comigo. The pastor never Nunca me rejoiced. trataram assim. I was never treated Esse like irmão that. chegou ontem. This brother came Essa irmã yesterday. chegou ontem. This sister came Parece yesterday. que é mais privilegiado. It seems like she's more Saiba que há privileged. alegria no coração de Deus. Know that there's Quando joy um in the- pecador se When arrepende, a sinner repents, há alegria no coração do Pai. there's joy in the Não é heart para of the você Father. invejar o seu It's irmão. not for you to envy Você your também tem brother. direito na You presença also do have Pai. right in the A questão é que você já vive na presença. You're already Há in the alegria presence. quando o outro irmão volta na There's presença. joy when the other brother comes in the Por isso que presence. devemos todos nos alegrar. That's why we should all rejoice. Quando o irmão chega aqui e se When a converte, brother comes here, quando o irmão chega aqui e entrega a sua vida para Jesus, when they give their life to devemos nos Christ, alegrar. we should rejoice. Não devemos ficar We tristes. should not be saddened. Ele precisa sim de atenção, He needs attention. porque está a ser restaurado. Because he's being restored. Ele entrou num novo processo Coming into a new e process. você já está na presença. And you're already in the Você presence. tem acompanhamento o ano todo You've already been here com all seu year. pastor, With your pastor. com seu pai, With your father. com seu líder. With your leader. Diga para a pessoa que está do seu Tell the lado, person next to you. não seja ciumento. Don't be envious. Ciúmes não é de Deus. Jealousy is not from God. Não seja ciumento. Don't be jealous. Se alegre também com seu irmão. Rejoice also with your brother. Se alegre também com a bênção do seu irmão. Rejoice with the blessing of Ele your também é brother. filho de Deus. He also is a Ela son of também é God. filha de She Deus. too is a son of Aleluia! God. Amém. Não é para você ficar triste. It's not for you to be sad. Não é para você ficar magoado. It's not for you to be É uma hurt. questão de reino. It's a question of reigning. Amém. Devemos ter uma mentalidade de reino. We should have the mentality Não of the devemos kingdom. seguir a lógica da We vida. should not Porque eu follow the logic of mereço, life. Because I deserve, pelo tempo que estou aqui, by the time that I'm here, porque eu mereço because I deserve ser promovido pelos anos que eu estou nessa to be casa. promoted for the years that I'm in this house. Amém. O reino de Deus não funciona dessa The forma. kingdom of God is not this way. Tudo é a graça de Deus. Everything is by the grace of Nós God. vivemos pela We graça. live by the grace. Somos salvos pela graça. A graça significa The grace means favor the favor of de God forma imerecida. in an